Muito bem, amigos, agora nós vamos falar sobre acumulação. A acumulação que é uma grande regra geral, um grande mandamento constitucional que se estende a cargos, empregos e também a funções públicas. No bloco anterior, nós estudamos o concurso público. E nós vimos que em relação ao concurso público, as funções ficaram de fora, apenas cargos e empregos. Agora a função volta aqui, então essas regras que nós estudaremos, elas são bastante amplas e elas alcançam sim cargos, empregos e também funções. Olha só, pessoal, nós vamos inicialmente estudar a acumulação quando o servidor está na ativa, tá bem? Ele está ali na ativa em 2 cargos e depois nós vamos estudar a situação em que ele se aposenta de um vínculo e exerce, está na atividade em um outro vínculo. Muito bem, pessoal. Primeira observação que eu faço aqui é que a grande regra geral é no sentido de que seja vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções. E esta regra, pessoal, esse princípio da inacumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é uma regra muito ampla. Nós vamos ver aqui o grande alcance que possui esta vedação constitucional. E desde logo, eu já adianto aqui para vocês que a grande maioria das questões de prova, elas vão tentar limitar o alcance desta regra. Legal? Nós vamos ver aqui que essa regra alcança a administração direta, legal? Alcança a administração direta, alcança a administração indireta, tá bem? Alcança a administração indireta, ou seja, autarquias, fundações públicas, alcança empresas públicas, sociedades de economia mista. Legal? E aqui, sendo dependente, sendo não dependente de recurso do Tesouro, tanto faz. Também alcança as subsidiárias de estatais e alcança até mesmo as sociedades controladas pelo poder público, seja controle direto, seja controle indireto. Legal? Então percebam aí. Isso aqui, pessoal, alcança a administração direta, indireta, subsidiárias controladas de todos os poderes. Legal? De todos os poderes e de todos os entes federativos. De todos os entes federativos. Então, da União, estados, Distrito Federal, municípios. Legal? A regra realmente é ampla e a questão de prova que tentar limitar o alcance desta regra estará errada. Aquela questão de prova diz lá, alcança só a direta, alcança só pessoas de direito público, opa, alcança apenas o executivo, alcança apenas o âmbito federal e isso está errado, a regra é ampla. E olha só, pessoal, é uma regra, como vocês viram, de alcance nacional. Então, se eu tenho, seguindo a regra geral aqui, vamos supor que eu ocupo um cargo federal, um cargo lá na União, muito bem. Será que eu posso acumular o meu cargo da União com um cargo lá de um município? Então eu moro aqui em Brasília, bacana. E aí eu tenho um vínculo com o Poder Público Federal e eu vou lá e consigo um outro vínculo com o GDF, com o Distrito Federal. Será que sendo de esferas distintas eu poderia acumular? E nós vamos ver que não. Tá? Esta regra geral aqui, ela impede até mesmo essa acumulação em esferas distintas. Bem, alcance da regra realmente é amplo. Agora, o que vai cair na sua prova? É a regra geral? Não, são as exceções. Tá bem? São as exceções que mais caem em prova. Amigos, estas exceções aqui, elas encontram-se previstas no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Então existem hipóteses excepcionais em que é possível, é admitida a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas. Tá bem? Quais são esses casos, de cargos acumuláveis? É quando nós temos ali 2 vínculos de professor, tá bom? Então, por exemplo, eu sou professor ali de uma universidade pública, tenho meu vínculo ali com a universidade pública e eu sou também professor da rede estadual, de uma escola pública
de uma escola pública de ensino infantil. Tá? Eu tenho ali o meu vínculo de 20 horas aqui e 20 horas aqui na escola. Opa, são 2 cargos públicos? São. Mas, como são 2 cargos públicos de professor, neste caso, excepcionalmente, admite-se a acumulação. Tá legal? Outra situação em que se admite a acumulação é quando eu tenho já um vínculo de professor e eu posso acumulá-lo com outro vínculo ali que tenha natureza técnica ou científica. Legal? Então eu já tenho um cargo de professor e agora eu posso acumular com um cargo técnico ou científico. Vem cá, Daudi, o que exatamente seria isso aí? Olha só, pessoal, imagine que eu ocupo um cargo, por exemplo, de analista judiciário da área judiciária em determinado tribunal, tá bem? E ali eu tenho esse cargo que eu trabalho manhã e tarde nesse cargo. E além disso, eu vou lá, presto concurso público e sou aprovado no concurso de professor da Faculdade de Direito, tá? Faculdade de Direito de determinada universidade pública. Tá legal? Para trabalhar ali no período da noite. Muito bem. Um é cargo de professor? É. O outro é cargo técnico ou científico? É. Então, atendidos os 2 requisitos que nós já vamos comentar mais à frente, seria possível também a acumulação. Daudi, mas e aí? Que história é essa de cargo técnico, de cargo científico? Pessoal, o cargo técnico, tá? O cargo técnico é aquele cargo que exige algum tipo de conhecimento técnico. Tá? Um conhecimento técnico especializado. Tá? Então ele aplica de maneira prática conceitos de determinada ciência. Da ciência do direito, né? Da ciência, por exemplo, da engenharia, né? Da contabilidade e por aí vai. E o cargo científico é aquele que tem, que trabalha ali voltado para a pesquisa em determinada área do conhecimento. Tá bem? O que fica de fora aí? Fica de fora, por exemplo, aqueles cargos meramente da área administrativa. Tá? Ficaram de fora aí várias outras situações, né, que não se enquadram aqui em conhecimento. O cargo que exige um conhecimento técnico especializado é aquele cargo que se refere à pesquisa em determinada área do saber. Muito bem, mas fato é que tratando-se de cargo técnico e científico, é possível a acumulação com mais um cargo, desde que este segundo cargo seja de professor. E a terceira exceção diz respeito a 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde. Da área de saúde, desde que as profissões sejam regulamentadas. Tá? E aí eu tenho, né, profissões regulamentadas na área de saúde, eu tenho médico, dentista, enfermeiro, né, nutricionista, assistente social, veterinário, por aí vai. Tá? Então, estes cargos da área da saúde, é possível que essas pessoas, esses profissionais da área de saúde, possuam 2 vínculos com o poder público. Eu tenho aqui, por exemplo, um médico que trabalha para a prefeitura, tá? A prefeitura, e ele também tem um vínculo com o Estado, ou um vínculo com a União. É legal? Então, médico, dentista, enfermeiro, enfim, profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas podem ter 2 vínculos, tá? 2 vínculos, já que eles se enquadram aqui nesta terceira exceção. Agora é o seguinte, além de enquadrarem uma dessas 3 exceções, é necessário que a gente considere que sejam atendidos outros requisitos, tá bem? Olha só, é necessário que nesta acumulação exista uma compatibilidade de horários. Tá? E além disso, seja respeitado o teto remuneratório atualmente em cada cargo. Como assim, Daudi? Olha só, pessoal, você não consegue estar em 2 locais ao mesmo tempo, não é verdade? Então, para que você consiga ter 2 vínculos de professor, é necessário que exista uma compatibilidade de horários entre um e outro. Né? Por exemplo, aqui nesse caso, um é no período matutino, o outro é no período vespertino.
Tá? Em um cargo, o período ali, né, de jornada de trabalho daquele cargo é período noturno, no outro cargo é período diurno. Então, havendo essa compatibilidade de horários e atendidas alguma dessas três situações excepcionais, será sim possível a acumulação. Agora, mais à frente a gente vai detalhar aqui esse ponto que diz respeito ao teto remuneratório segundo o entendimento do Supremo. Até pouco tempo atrás, era possível a acumulação, né, desde que atendidas essas três situações excepcionais, respeitar a compatibilidade de horários e o servidor, ele recebia no máximo o subsídio dos ministros do Supremo, ele recebia no máximo, né, o teto remuneratório do serviço público. Muito bem. Já há alguns anos, o Supremo alterou o seu entendimento. Ele passou a entender que, está se respeitando uma das exceções previstas na Constituição? Está sim. Aquela pessoa está trabalhando em dobro, né? Ela tem 2 vínculos de professor, tem 2 vínculos ali, né, na área de saúde, tem. Então ela pode ganhar em dobro. Ou seja, segundo o Supremo, o teto remuneratório, ele passa a ser aferido isoladamente em cada vínculo. Legal? Naquele nosso exemplo, né, do médico. Eu tenho lá um médico que ele trabalha na Universidade Federal, tá? E também trabalha ali no posto de saúde da prefeitura. Muito bem. Tem compatibilidade de horários? Tem sim. Então o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer. Neste vínculo aqui com a Universidade Federal, eu vou respeitar o teto constitucional. Legal? Aqui ele não pode ganhar mais do que o teto. E neste outro vínculo aqui, eu tenho também que respeitar o teto constitucional? Tenho sim. Agora, se eu somo as duas remunerações que ele recebe, a somatória dessas remunerações, esta sim pode ser superior ao teto constitucional. Legal? Então, a partir de então, né, dessa mudança no entendimento do Supremo, o teto constitucional nas situações de acumulação remunerada, ele passa a ser aferido isoladamente em cada cargo, isoladamente em cada vínculo. O que pode cair na sua prova? Outra terminologia. O teto passa a ser aferido de per si e não mais globalmente e não mais conjuntamente. Bacana? Muito bem. Agora, pessoal, reparem aqui comigo, né? Eu quero fazer algumas observações aqui com vocês. Basta que eu esteja diante de uma dessas três exceções para que a acumulação seja constitucional? A resposta é não, né? Porque eu tenho que atender também a compatibilidade de horários e o teto, né, o respeito ao teto em cada cargo. Outra observação. Vejam que nestas três situações, em todas as exceções que nós estamos comentando aqui do inciso 16, a pessoa, o servidor, ele pode ter no máximo 2 cargos. Tá? 2 cargos, empregos ou funções. Tá bom? Nestas exceções aqui na tela, não é possível que ele tenha 3, 4, 5, tá? Então, no máximo 2, professor mais professor, saúde mais saúde ou técnico científico mais professor. Tá bem? Olha só, a gente vai ver adiante que há outras hipóteses, há outras exceções em que se admite a acumulação remunerada. Mas as que mais caem em prova são essas aqui do inciso 16, porque elas estão compiladas, né? Elas estão agrupadas ali no artigo 37, tá? Então elas são as que mais caem em prova, mas à frente nós vamos ver pelo menos mais 5 situações excepcionais em que fica admitida a acumulação. Tá? Mas já vamos ver como isso aqui cai em prova. Isso aqui, pessoal, é muito cobrado em prova, tá? A gente tem que conhecer realmente, decorar mesmo estas 3 exceções e as condições. Então, a proibição estabelecida na Constituição acerca da acumulação remunerada de cargos públicos não abrange autarquias, fundações e empresas, suas subsidiárias, e controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Isso aqui, pessoal, está errado. Ao contrário, a vedação, a proibição é ampla, tá? Se a gente vai lá no 37, inciso 17, a gente vai encontrar ali toda esta amplitude da vedação. Administração direta, administração indireta, tá? Incluindo autarquias, fundações governamentais, empresas públicas, sociedades de economia mista, tá? Incluindo subsidiárias e incluindo também as sociedades controladas direta ou indiretamente.
bem? Então este é o erro desta assertiva. Mais uma, olha só. Arthur, ocupante de cargo de provimento efetivo na administração pública, cujas atribuições eram direcionadas ao desenvolvimento de projetos tecnológicos na área nuclear. Opa! Projetos tecnológicos na área nuclear. Ele foi aprovado em concurso público. Seu objetivo era o de permanecer em ambos os cargos de modo a aumentar a sua renda. Legal, legítima a pretensão dele. À luz da sistemática constitucional, o segundo cargo passível de ser ocupado por Arthur é o D. Olha só, pessoal. Fazendo aqui uma avaliação, né, dessas alternativas, a gente já salta aos olhos aqui a existência do cargo de professor, tá? Que nós comentamos, o cargo técnico, de caráter técnico ou científico, e o profissional da área de saúde, que nós já comentamos. Muito bem. Esse cargo que ele desempenha, né, a questão está querendo nos dizer que ele acaba lidando com aspectos de uma área específica de conhecimento, da área nuclear. Então, a gente pode concluir que o cargo atualmente ocupado pelo Arthur é um cargo de caráter técnico. Se é cargo técnico ou científico, é possível acumulação? É sim, desde que o segundo cargo seja de professor. E aí o nosso gabarito está aqui na letra E. Tá bem? Ele até poderia ocupar dois cargos da área de saúde, né? Mas só se fossem ali dois cargos, né, da mesma área ali da saúde com profissões regulamentadas, tá bem? O cargo de caráter técnico científico até seria acumulável se o segundo fosse de professor. Então percebam aqui comigo, que eu tenho três situações excepcionais. Dois cargos de professor, dois cargos da área de saúde, profissões regulamentadas, e outro caso que é um cargo técnico científico mais professor. Tá? Muitas vezes cai em prova aquela afirmação dizendo é possível a acumulação de dois cargos técnico-científico. Tá? Um técnico-científico com outro técnico-científico, isso aí está errado. Tá? Técnico-científico só acumula com o cargo de professor e é isso que foi cobrado aqui nessa questão. Tá bem? Adaldi, e a letra A e a letra D, membro do MP e magistrado. Pessoal, nós vamos ver mais à frente que estes agentes públicos, eles até podem acumular outros cargos desde que seja uma função na área do magistério. Tá? É o juiz que ele dá aula à noite na universidade pública, tá bem? Então, é o promotor, né, que dá aula na universidade, então é possível que estes cargos sejam acumuláveis desde que a segunda função seja ali do magistério. Tá bem? Outra questão de prova, amigos, olha só. Jaime exerce o cargo remunerado de professor público em determinada instituição de ensino no período matutino e após aprovação em concurso público nos termos de lei, pretende exercer também o mesmo cargo remunerado em outra instituição pública de ensino no período noturno. Se é o mesmo cargo, é professor. Então o Jaime, amigos, ele está assim, ó, professor matutino com professor noturno. Muito bem, então a situação do Jaime aqui é possível, né? Dois cargos de professor, é acumulável e está respeitando a compatibilidade de horários. Bem, agora tem ainda a situação da sua esposa, que é a Rosa. A Rosa exerce cargo público científico, remunerado no período vespertino, e tem interesse em prestar concurso para exercer também cargo remunerado de professora em instituição pública de ensino superior no período noturno. Opa, professora, vocês querem dar aulas juntos ali no período noturno. Muito bem. Com base apenas nessas informações, obedecidos os limites remuneratórios eventualmente aplicáveis e a acumulação de cargos pretendida, ela vejam só, ela é possível a acumulação a ambos. Tá? Professor mais professor, técnico e científico mais professor. Então o nosso gabarito está aqui na letra D. Permitida ao Jaime e também à Rosa. Legal? Mais uma última questão sobre o inciso 16, né, e o 17 do 37. Diz lá, a acumulação remunerada de cargos públicos, ela é vedada. Até aqui está correto, é a grande regra geral, exceto quando houver compatibilidade de horários, caso em que será possível, por exemplo, acumular até 3 cargos de profissionais de saúde.
E aí, pessoal, pegadinha, né? No máximo 2 cargos de profissionais da área da saúde. Então esse é o erro aqui da questão. Bacana? Então antes da gente avançar, são 3 as exceções, né? Professor mais professor, tá bom? Professor mais técnico científico e saúde mais saúde. Legal? São 3 hipóteses excepcionais que, desde que atendida a compatibilidade de horários, seria possível a acumulação remunerada. Tá bem? Olha só, nós estamos comentando até agora as 3 principais exceções que encontram-se agrupadas lá no texto constitucional, são as que mais caem em prova. Mas, vez ou outra, aparecem questões sobre outras exceções que estão espalhadas em outros locais do texto constitucional. E nós fizemos a compilação destes outros casos para trazer aqui para vocês a título de aprofundamento, tá bom? Então olha só, existem outras exceções em que a Constituição Federal admite a acumulação remunerada de cargos. É a situação em que um servidor público, também, ele é eleito vereador. Tá? Então ele é servidor mais vereador. Se houver compatibilidade de horários, o artigo 38 da Constituição admite essa acumulação, a gente vai detalhar isso mais à frente. Tá bom? Segundo caso, um magistrado, tá? Ou seja, um juiz, um desembargador, um ministro, ele acumular com uma função de magistério, tá? Uma função de professor. Tá bom? É o ministro do TST, por exemplo, que dá aula na UNB. Tá? É o desembargador de justiça lá de Belo Horizonte que dá aula na UFMG. Tá? Então, os magistrados, de um modo geral, eles podem acumular uma outra função, outro vínculo com o poder público, desde que seja de magistério, tá? Voltado ali ao ensino. Tá bom? Mesma exceção aplica-se lá ao membro do Ministério Público. Tá? Eu tenho lá o promotor de justiça, o procurador da República, né? Se ele é membro do MP, ele pode também dar aulas ali em uma instituição pública. Tá legal? O que mais? Outras 2 hipóteses, né? Sendo que eu vou destacar especialmente esse 5º item, que ele é um pouco mais recente. Essa 5ª exceção foi inserida lá em 2019 pela emenda constitucional número 101. É o seguinte, os profissionais de saúde das Forças Armadas, tá? Aqui eu estou falando o quê? Do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, Força Aérea Brasileira. Também, os profissionais de saúde das Forças Armadas, eles podem acumular outros cargos, desde que exista uma prevalência da atividade militar, uma exceçãozinha que está lá no 142 da Constituição. Tá bom? E o que acontecia? Até 2019, era possível apenas aos militares da União, tá? Os militares das Forças Armadas, essa acumulação. O PM, o militar do Estado, ele ficava de fora, amigos. Em 2019, eles foram agraciados com uma alteração no 42, parágrafo 3º da Constituição Federal. E, a partir de então, militares de estados, tá? Ou seja, policiais militares, né? Aqueles bombeiros ali, né? Do Corpo de Bombeiros Militar, eles também passaram a poder, né, acumular cargos, desde que os cargos, né, se enquadrem naquelas exceções que nós comentamos anteriormente lá do 16. Tá legal? Então, vereadores, juízes, membros do Ministério Público e militares, sejam das Forças Armadas, sejam estaduais do Distrito Federal ou dos territórios. Tá bem? Olha só, seguindo adiante, a gente já até comentou com vocês que o teto remuneratório ele será aferido em cada cargo isoladamente. Isso se deve a esse entendimento do Supremo, né? O Supremo fixou aqui essa tese, né, a partir lá de 2017. E eu quero ler com vocês aqui porque, vez ou outra, são cobrados fragmentos aqui desse entendimento na hora da prova. Então diz lá o Supremo que nos casos autorizados constitucionalmente, a acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do teto remuneratório pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos, tá? Então, olha só, eu sou professor, tá? Muito bem, eu sou professor aqui
e eu tenho 2 vínculos com o poder público. Vamos frisar aqui esse ponto, é bastante cobrado em provas. Eu tenho ali o meu vínculo com uma universidade pública, tá? E ali eu tenho meu contra-cheque, tá? Ali eu tenho minha remuneração. Vamos supor que eu ganhe lá 30 mil reais por mês. Bom, professor, ali realmente bem remunerado. E eu tenho um outro cargo público, tá? Um outro cargo público, que nesse outro cargo público, meu contra-cheque vem lá todos os meses, minha remuneração é de, sei lá, 25 mil reais por mês. Muito bem, o que vai acontecer? Esta remuneração aqui deve atender ao teto, esta remuneração deve atender ao teto, a somatória das duas remunerações pode extrapolar ao teto, extrapolar o teto, tá? Afastou-se a observância do teto quanto à soma das remunerações nas hipóteses em que a acumulação é admitida constitucionalmente. Tá bom? E claro, né? A gente está falando aqui em acumulações admitidas em caráter excepcional, e estamos falando aquela regra geral que veda a acumulação remunerada, mas aqui, pessoal, é só poder público, tá? Cargo público, emprego público, função pública. Se eu tenho, imagine só, eu tenho meu cargo público, mas eu tenho também alguma função remunerada na iniciativa privada. Esta vedação que nós estudamos não alcança esta proibição de exercer uma segunda atividade remunerada se ela for no âmbito privado. Tá? Então eu tenho ali uma pessoa que é professor, no meu caso, por exemplo, né? Eu sou professor na iniciativa privada. Opa, bacana, não incide esta vedação constitucional. É claro, né, que sendo um segundo vínculo na iniciativa privada, eu tenho que checar se existe ali algum tipo de conflito de interesses, né, a existência de outras vedações, de outras eventuais proibições. Tá? Mas não havendo, aí sim seria possível aquela pessoa exercer uma outra atividade remunerada. Porque o que nós estamos estudando aqui é a proibição à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicos, tá? Que possuem ali vínculo com o poder público. Muito bem, pessoal. Até aqui, nós comentamos a situação em que aquela pessoa, né, desde que se enquadre em alguma das exceções admitidas constitucionalmente, ela está exercendo os 2 cargos. Então, ela exerce, né, simultaneamente 2 cargos de professor, exerce simultaneamente 2 cargos na área de saúde, mas a Constituição Federal admite também que o aposentado, em algumas situações, ele acumule a sua aposentadoria com a remuneração pelo exercício de outro cargo. Aqui é o seguinte, pessoal, olha só. Imagine só que eu tinha ali um auditor da Receita Federal, por exemplo. Tá? O auditor da Receita Federal, ele se aposentou, e ele aposentou, amigos, a conta do regime próprio de Previdência Social. Bom, ele não se aposentou lá pelo INSS, lá pelo regime geral. Aposentou-se aqui pelo regime próprio, né, dos servidores públicos. Muito bem. Ele aposentou, né, ficou lá tranquilo, ficou um mês, 2 meses, 3 meses tranquilo. Já no 4º mês, né, o camarada já fica ali aflito, ansioso, né, então está sobrando tempo. O que o aposentado faz? Volta a trabalhar. Tá legal? E ele volta a trabalhar, né? Não naquele mesmo cargo, não foi o caso ali da reversão. Ele passa a exercer um novo vínculo. E a Constituição admite que esse novo vínculo do aposentado seja possível, tá? Se for um vínculo com o poder público, seja possível em 3 situações. Olha só, seja possível se o cargo for acumulável na ativa, ou seja, aquilo, né, a regra de ouro aqui é a seguinte: se é acumulável na atividade, é acumulável também na inatividade. Então imagine só, cargo de auditor da Receita Federal. Muito bem, posso enquadrar ali como cargo técnico. Ele vai lá, se aposenta e depois ele presta um concurso público e começa a ministrar aulas em uma universidade. Então ele está, né, vamos pegar aqui esse exemplo. O auditor aposentado que acumula ali com um novo vínculo de professor. Legal? Então aqui, no lado de cá, ele já está aposentado, né? Está na inativa, mas aqui ele está exercendo, ele vai lá todas as noites, todos os dias e ministra as aulas. Tá? Isso é possível? É, porque são cargos acumuláveis na ativa.
Tá? O médico que se aposenta de um vínculo e passa a exercer ali um segundo vínculo com o poder público também é admitível, porque o cargo é acumulável na atividade, também será possível acumulação aqui. Mas além destas três hipóteses, né, do cargo acumulável na ativa, se ele for aposentado à conta do regime próprio, ele pode exercer ali um cargo eletivo, né, governador, prefeito, vereador, né, por aí vai, e ainda um cargo em comissão. Tá? Então, ele já é aposentado, mas ele que sabe tanto do serviço público, é um excelente profissional, tem vários contratos lá dentro da administração, e a administração foi lá e chamou ele agora para atuar como comissionado. Tá bom? Então ele é aposentado de um cargo efetivo e está exercendo um cargo em comissão. Essa situação também é admitida. Legal? Olha só, tudo isso que nós estamos comentando, né, vale para o aposentado à conta do regime próprio, né, não vale aqui esta vedação que apenas admite a acumulação nestas três hipóteses que nós comentamos aqui. Ela só vale para quem é aposentado pelo regime próprio. Se é empregado público que se aposentou pelo regime geral, aí não incide essa vedação, tá? Tranquilo. Tá bem? Agora, quanto ao teto remuneratório, né, a gente já comentou anteriormente que o teto remuneratório nas situações de acumulação, ele será aferido em cada cargo isoladamente. Mas tem uma exceção. É o seguinte. Imagine aqui comigo, né, antes de projetar, imagine aqui comigo que eu tinha dois servidores públicos, tá, casados, tá, o José e a Maria. Muito bem, ambos servidores públicos, né, ocupantes de cargos efetivos na administração direta. Muito bem. Imagine só, o José falece, tá, o José morreu. Bom, e o José, em virtude do seu falecimento, ele faleceu recentemente, né, após 98. Em virtude do seu falecimento, ele deixa em favor da Maria uma pensão. Tá legal? Uma pensão, né, um benefício previdenciário. Ele deixa uma pensão em favor de Maria, de modo, amigos, que a Maria, ela vai receber, ela é servidora pública também, ela já recebe a remuneração do seu cargo e ela passa a receber também os proventos da pensão deixada pelo seu marido que faleceu. Muito bem, entende o Supremo que nesta situação específica o teto remuneratório deixa de ser aferido isoladamente e ele passa a ser aferido conjuntamente. Ou seja, é pensão que está sendo percebida por aquele servidor? Então faz o seguinte, bota a pensão dentro da conta, tá? E verifique se a somatória atende ao teto remuneratório. Se extrapolar o teto, tem que fazer o abate-teto. Tá? Esse é o entendimento a que chegou o Supremo, é um entendimento relativamente recente, né, de agosto de 2020, legal? Que diz o seguinte, olha só, vamos ler juntos aqui. Ocorrendo a morte do instituidor da pensão, ou seja, ocorrendo a morte do José, em momento posterior à emenda constitucional 19 de 98, tá bom? O teto constitucional incide sobre o somatório da remuneração daquela servidora, tá? Com a pensão percebida pelo servidor. Tá bem? Entendido até aqui? Muito bem. Adaldi, e esse provento, né, que é mencionado aí no finalzinho dessa transcrição? Olha só, pessoal, imagine aqui no caso que a Maria, que estava trabalhando, ela se aposente. Tá? Se a Maria se aposenta, ela deixa de receber remuneração pelo seu cargo e passa a receber o quê? Proventos de sua aposentadoria. Tá bom? Mas o raciocínio é o mesmo, né? Eu vou somar os proventos da Maria com os proventos da pensão, né, recebida lá do José, e o todo deve atender ao teto remuneratório sob pena da incidência do chamado abate-teto. Tá bem? Aqui é uma questão só terminológica, né? Porque se você exerce o cargo, você recebe remuneração, recebe subsídio. Agora, se você já se aposentou ou se é um caso de uma pensão, o nome, né, daquilo que você recebe todos os meses já passa a ser proventos. Tá bem? Muito bem. E para a gente fechar aqui esse bloco, eu quero comentar
algumas regras que estão lá no artigo 38 da Constituição Federal, que é o seguinte: o servidor público, ele vai lá, né, não contente ali com exercer o seu cargo, ele vai lá e se candidata a um cargo eletivo. Presidente, governador, deputado, senador, vereador, prefeito. Aí nós vamos ver o que vai acontecer quando ele se afasta, quando ele não se afasta, como é que fica a remuneração do servidor público nesta situação em que ele é eleito para o mandato político. Tá bem? Olha só, nós diagramamos, nós sistematizamos o artigo 38 aqui nesse diagrama. A regra geral do servidor público que é eleito para o mandato político é ele se afastar do seu cargo e passar a exercer e também receber a remuneração, que será um subsídio, do cargo eletivo. Tá? Então você é servidor público, foi eleito lá para o cargo de presidente da República. Muito bem, para de receber a sua remuneração do cargo, tá? E você passa a receber apenas o subsídio de presidente da República. Afasta-se do seu cargo anterior, e exerce apenas o cargo político agora. Tá bem? Esta é a regra geral. E esta regra geral, amigos, vale para presidente da República, vale para governador, vale para senador e vale para deputado. Seja deputado federal, estadual, distrital. Tá bem? As exceções que nós vamos ver aqui dizem respeito ao prefeito e ao vereador, ou seja, ao âmbito municipal. Tá? Estadual, federal, segue a regra geral. Agora, se o servidor é eleito para um cargo de prefeito, e também a jurisprudência insere aqui a situação do vice-prefeito, o que vai acontecer? Ele continua sendo afastado do seu cargo, mas vai ter uma colher de chá aqui para ele, porque ele vai poder optar, escolher entre a remuneração, o subsídio ali do cargo de prefeito ou a remuneração do cargo afastado. Bem, o que está por trás disso aqui? Muitas vezes, quando a gente fala em município, a gente pensa logo em grandes municípios, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, mas a grande maioria dos municípios brasileiros são municípios pequenos, que muitas vezes o subsídio do prefeito é um subsídio de valor baixo. O subsídio do cargo de vereador, muitas vezes, é um subsídio baixo. Então, o que pensou aqui o Constituinte? Em âmbito municipal, quem sabe a remuneração do servidor público ela fosse superior ao subsídio do prefeito e do vereador. Então, por que não deixá-lo escolher? Tá? Então, tratando-se aqui do prefeito, o servidor se afasta, mas pode escolher a remuneração. Agora, se for o caso do vereador, não vou dar uma colher de chá, são 2 colheres de chá, tá bom? Por quê? Se não houver compatibilidade de horários entre o exercício ali da vereança e o exercício do seu cargo anterior, vale a regra do prefeito, tá? Ele se afasta do cargo, mas opta pela remuneração. Agora, como a gente já havia até adiantado, para o vereador, se houver compatibilidade de horários, ele acumula os cargos e as remunerações. Aqui ele não se afasta. Tá legal? Aqui ele não se afasta. É mais uma hipótese de acumulação constitucional admitida. Tá? Aquele servidor que é eleito vereador e a compatibilidade de horários, vamos supor, ele exerce o mandato ali só no período da tarde. Então ele pode trabalhar de manhã lá no seu cargo e exercer ali o mandato político de vereador na parte da tarde e fica tudo certo. Ele acumula os dois e acumula as remunerações, tá bem? Antes da gente fechar esse bloco, uma rápida revisão aqui com vocês, sobre a acumulação remunerada. A regra é a proibição, a vedação é essa acumulação, tá? Esta regra tem um alcance bastante amplo, administração direta, indireta, sociedades controladas, subsidiárias de todas as esferas e todos os poderes. Exceções principais: professor mais professor, professor mais técnico científico e saúde mais saúde, respeitada a compatibilidade de horários e o teto aferido em cada cargo. Na inatividade, além destas 3 exceções, é possível que o servidor aposentado pelo regime próprio acumule ali com um cargo eletivo, tá? Ou com um cargo em comissão. Lembrando deste recente entendimento do Supremo, no sentido de que, se houver uma pensão instituída em favor do servidor, aí o teto será aferido conjuntamente a partir da soma dos proventos com a remuneração. Tá legal? Com isso a gente encerra esse bloco aqui sobre acumulação remunerada de cargos, empregos e funções.